Você certamente já ouviu falar de enxaqueca, ou talvez já tenha até mesmo escutado os termos migrânia ou hemicrânia. Todos esses termos são sinônimos de um tipo de cefaleia ou dor de cabeça que é um dos mais prevalentes na população mundial. Essa terceira temporada do Neuroverso vai ser exclusivamente dedicada à enxaqueca. Aproveite para mandar sua dúvida para que a gente possa discuti-la aqui nesse podcast. Nesse primeiro episódio, a gente vai discorrer sobre as principais características da enxaqueca sem aura. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. A gente começa definindo o que é enxaqueca. De acordo com o Sistema de Classificação Internacional das Cefaleias, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça e ela pode ser subdividida em dois grandes tipos, a enxaqueca com aura, ou migrânia com aura, e a enxaqueca sem aura, ou migrânia sem aura, da qual nós vamos falar mais adiante. Ainda de acordo com esse sistema de classificação, é necessário que as crises de dor sejam recorrentes e que haja pelo menos 5 episódios de dor com características particulares que a gente vai descrever a seguir. A enxaqueca sem aura é definida como uma dor de cabeça caracterizada por ataques que duram de 4 a 72 horas, independente de ter tratado ou não, e as características mais típicas são dor de cabeça unilateral, e aqui a gente faz uma ressalva porque crianças, adolescentes, é mais comum que eles tenham dor bilateral. A característica dessa dor é uma dor pulsátil, latejante, e a intensidade é moderada a grave. E normalmente as pessoas que têm essa dor, elas reclamam de que o movimento, pequenos esforços físicos costumam piorar a dor. Vejam que não é uma dor desencadeada pelo esforço físico, isso é diferente. Mas as pessoas que já têm enxaqueca e estão numa crise de dor, elas pioram mediante o esforço físico. É muito comum também que essas crises de enxaqueca venham acompanhadas de náuseas ou vômitos e também um aumento da sensibilidade à luz, que a gente chama de fotofobia, ou aos sons, que a gente chama de fonofobia. Por isso que durante uma crise de enxaqueca a pessoa tende a querer ficar quieta no seu canto, procura um ambiente mais escuro. Normalmente, se ela tem a possibilidade, ela vai se deitar num quarto escuro para ajudar no controle da crise de dor. É importante a gente enfatizar que a pessoa não precisa ter todos esses sintomas associados ao mesmo tempo. Então, ela pode ter apenas a dor de cabeça sem nenhum desses sintomas, mas não é incomum que ela tenha ou náusea, ou foto ou fonofobia. Mas não é preciso que todos eles estejam presentes ao mesmo tempo. Um episódio de enxaqueca pode começar muito antes dos sintomas de dor. A enxaqueca tem fases e a gente subdivide ela nas seguintes fases. A primeira é chamada de pródromo. Ela pode ocorrer 1 ou 2 dias antes da crise de dor e as pessoas têm alguns sintomas que podem ser sutis. Por exemplo, oscilação do humor, fadiga, dificuldade de concentração, ela começa a bocejar mais, aumenta também o desejo para comer alimentos ricos em carboidratos, por exemplo, doces. Pode sentir uma sensação maior de tensão ali na região cervical, nos ombros. Pode também aumentar a frequência de micção, aumento da diurese. Algumas pessoas referem que o intestino também fica mais preso, notam uma certa retenção de líquidos. Algumas pessoas podem ter também a fase chamada aura. Então é importante a gente enfatizar que nem todas as pessoas com enxaqueca vão ter aura. A aura é caracterizada por sintomas neurológicos reversíveis e algumas pessoas podem ter aura um pouco antes ou mesmo durante a crise da enxaqueca. E para muitos ela pode funcionar como um aviso de que a dor está chegando. Frequentemente os sintomas da aura são visuais, mas também pode incluir alguns outros. Depois a gente vai, num próximo episódio, discorrer melhor sobre esses sintomas da enxaqueca com aura.
Eles normalmente começam devagar, gradualmente, aumentam ao longo de vários minutos e podem durar até 60 minutos. O mais comum são os fenômenos visuais, a pessoa pode ter distorção, né, das formas que estão no ambiente, ou até mesmo do próprio corpo, né, a gente chama isso de síndrome de Alice no País das Maravilhas. Escotomas, que são pontos no campo de visão, podem ser escotomas em fortificação, a gente tem uma sensação de que é um desenho crescendo, pontos brilhantes ou flashes de luz, até mesmo perda de campo visual, que pode ser central, e algumas pessoas referem sintomas sensitivos, como formigamento na face, no braço ou na perna, e até mesmo alguns episódios de fraqueza nessas regiões do corpo e dificuldade para falar. É importante mencionar que pessoas que têm aura, elas possuem um maior risco de complicações vasculares, e isso a gente vai abordar no próximo episódio, onde a gente vai falar da enxaqueca com aura. A terceira fase da enxaqueca é a crise de dor em si. Como a gente já descreveu as características, normalmente dura de 4 a 72 horas. E a quarta fase é a chamada de fase de resolução ou pós-dromo. E também algumas pessoas chamam isso de fase da ressaca, entre aspas, né? Após um ataque de enxaqueca, a pessoa tem aquela sensação de estar esgotada, confusa, é um sentimento de exaustão, e isso pode durar até 2 dias depois desse episódio de dor, e muitas vezes esses sintomas também são acompanhados de uma dor residual leve. Do ponto de vista epidemiológico, a enxaqueca ou migrânia é um dos tipos de dor de cabeça mais comuns, só perde para dor de cabeça ou cefaleia tensional, e é uma das maiores causas de absenteísmo no mundo todo. É comum uma pessoa com uma crise de dor moderada a intensa faltar ao trabalho, faltar à escola, porque esse é um tipo de dor de cabeça bastante incapacitante. Ela é muito mais prevalente entre mulheres do que homens, mas lembrando que homens também sofrem de enxaqueca, e o pico de manifestação normalmente se dá tanto no período da puberdade quanto no período da perimenopausa, mas é muito importante a gente lembrar que enxaqueca comete pessoas em qualquer faixa etária, incluindo crianças. O problema do diagnóstico nas crianças é que ele se torna mais difícil, porque muitas vezes elas não conseguem expressar o que estão sentindo, então torna-se um diagnóstico um pouco mais difícil de ser feito, mas é importante a gente lembrar que crianças têm sim enxaqueca e esses sintomas devem ser valorizados. A gente vai encerrando esse episódio sobre enxaqueca, lembrando que nessa temporada a gente vai discutir vários outros aspectos: enxaqueca com aura, os principais fatores desencadeantes, os principais fatores cronificadores, as principais modalidades de tratamento. Se você tem alguma dúvida sobre enxaqueca e gostaria de vê-la discutida aqui nesse podcast, entre em contato comigo pelas redes sociais. O mais fácil é mandando um direct pelo Instagram, e os links você pode encontrar na descrição desse episódio. Compartilhe essa informação com outras pessoas que você sabe que sofrem de enxaqueca, e mais uma vez eu agradeço pela sua audiência.